bem, meus amigos que nos ouvem, que nos assistem, mais um programa especial a respeito da reforma tributária, essa do governo que está vindo por aí. Hoje a gente vai tratar um pouquinho da questão do imposto de renda à pessoa jurídica. Então, está aqui comigo o Diogo Chamon e o Wilson Gimenez para podermos debater um pouquinho essa temática tão importante e que já ocasionou um alvoroço aí no meio empresarial, né? Então, vamos tratar um pouquinho desse tema com os nossos diretores. Sempre vem dizendo que ele não queria fazer aumento de carga tributária, né? O que não parece ser uma verdade, né? No caso, especialmente agora falando do imposto de renda sobre as empresas. E eu vou abrir dizendo o seguinte, só para relembrar quem nos ouve aqui, né? Em 95, antes de 95, já se cobrava o tributo independente do dividendo e da distribuição de lucro, né? Independente da tributação da pessoa jurídica, mas uma tributação menor, tanto no pagamento de dividendos ou lucro, como no tributo das empresas, né? A alíquota, só para lembrar aqui, a todos que nos ouvem, é de 15%. Então, nessa mudança agora, essa alíquota já vem majorada de 15% para 20%, um aumento bastante significativo de 5% a mais na distribuição. E relembrar também aos senhores que naquela oportunidade isso foi feito de uma forma muito inteligente pela Receita na época, porque o que ela fez? Ela antecipava essa cobrança toda na jurídica, ou seja, ela incorporou a alíquota que se tinha de cobrança de dividendos e lucros distribuídos na jurídica, cobrando antecipadamente, havendo ou não pagamento de dividendos ou pagamento de distribuição de lucros. Então, ele já antecipava isso, cobrando diretamente da jurídica. Então, é importante trazer isso no contexto, porque parece que não se pagava, ou nunca se pagou a tributação de dividendos ou de lucros. Não, se pagava sim, só que pagava na jurídica, porque esse tributo já estava embutido desde a mudança da lei em 1995. Então, é importante ressaltar isso. Então, de cara, já a palavra para os senhores aí. Um debate gostoso aqui, fica a critério de vocês. Quem quer falar primeiro, a gente vai emendando e vai conversando. Aberta a palavra. Uma outra polêmica em relação à tributação da distribuição de dividendos, que existia anteriormente a 1996, é que esse PL, diferentemente da regra criada em 1995, que começou a vigorar em 1996, ele deixava claro, né, que os lucros, o estoque de lucro não era tributado. Somente os lucros auferidos após 1996 que são tributados. Até por um preceito constitucional, né? E esse projeto, ele já de cara fala e não menciona a referência do lucro. Ele fala que todo lucro que for distribuído a partir de 1º de janeiro de 22, ele já será tributado, independentemente se ele foi originado em anos anteriores. O que já vai despertar aí um contencioso enorme, né? Uma discussão enorme sobre isso. E se a gente vê até nos nossos informes de rendimentos, né, as pessoas que recebem rendimentos de distribuição de lucros e dividendos de empresa, né? Está lá escrito como padrão, né, que os lucros e dividendos apurados a partir de 1996, ou seja, deveria então ser os lucros e dividendos apurados a partir de 2022, né, seguindo o mesmo critério, né? Fora a questão que, né, como o presidente mencionou, não houve uma equanimidade, né, entre a redução do IRPJ e a criação, a criação da tributação sobre os dividendos e lucros, né? Isso é um fato, porque isso é uma confusão enorme, né? Já inicia com um problema enorme em função
teoricamente, já está sendo pago na pessoa jurídica, né? E nos informes de rendimento que os empresários recebem, né? Esse valor sai como isento, porque já pagou na jurídica. Como é que fica esse do passado, né? Então, é uma situação meio esquisita, né? Meio complicada de a gente entender. Mas, enfim, a gente precisa trazer esses dados para reflexão de quem nos assiste, né? O que você acha disso, Diogo? Pois é, né, presidente? Essa questão de ser anterior à medida, isso causa um espanto, né? Porque imagina, daqui a um pouco a gente vai ter que estar fazendo movimentos contábeis de distribuir todo o lucro, deixar em conta corrente para os sócios e depois repassar como se fosse uma devolução de crédito. Então, é totalmente desnecessário e, como o Wilson bem colocou, uma questão legal, né? A questão da anterioridade, né? Então vai gerar uma confusão enorme. Mas eu quero reforçar suas palavras, presidente, na questão da origem da isenção da tributa, dos dividendos, né? Da isenção do imposto de renda em relação aos dividendos. Como foi bem colocado, foi lá na lei de 95, a partir de 96, na ocasião foi criado o adicional de imposto de renda. Então, a contrapartida para isentar os lucros e dividendos, a distribuição dos lucros, foi a criação, foi as empresas pagarem mais um adicional, 10% do lucro excedente a R$20 mil por mês. Então, como o presidente bem colocou, não foi uma questão gratuita, não, foi uma contrapartida, foi um modelo de tributação que foi adequado pelos motivos já colocados, de investimento, de crescimento, de atração de investimento. Perfeito. Agora, para nossa surpresa, não sei como ainda a gente se surpreende com essas propostas, mas se propõe voltar a tributação dos dividendos a uma alíquota maior do que era antes. Então, antes, lá até 95 era 15%, e agora se propõe a 20%. O adicional do imposto de renda se mantém, e como um tempero ácido ainda, ele está congelado, o parâmetro de cálculo, aqueles R$20 mil, o excedente é R$20 mil, ele está congelado desde então, desde 1996. Então, é um pacote de maldades, porque se recria uma taxação, um imposto, a uma alíquota maior do que é, se mantém a contrapartida da ocasião que foi criada, e ainda a contrapartida está totalmente defasada, e como num passe de silêncio assim, vai aumentando a arrecadação, e esse imposto vai saindo de um bolso só, que é do empresário, neste caso, nesta conversa de hoje. É verdade, você veja que você colocou bem, né? O adicional do imposto de renda, né? Ele está congelado desde 96. E o que significa isso? São quase 110% de falta de reajuste monetário, né? Quer dizer, na verdade, se houvesse justiça tributária, que é importante tratar desse tema, né? Eles falam em renúncia fiscal, que não é verdade, né? Se houvesse justiça tributária, haveria esse reajuste, né? De cento e tantos por cento, né? Então, por que eu estou comentando isso? Porque todos os nossos contratos, né? Bom dinheiro ressaltar aqui para o pessoal ficar refletindo, né? Todos os nossos contratos que temos na nossa vida, tanto empresarial como pessoal, eles são reajustados anualmente, não é verdade? Contrato de plano de saúde na escola, para quem tem filho de escola, né? As contas todas atreladas de energia elétrica, de água, enfim, né? É tudo reajustado anualmente. Então, esse tipo de situação é uma situação natural, né? Às vezes o reajuste até maior do que a inflação, mas é no mínimo a inflação, né? No mínimo a correção de dinheiro. E nesse caso, não houve correção, como também não houve na declaração, saindo um pouquinho da jurídica, mas então na física, mas até para refletir o impacto, na física também não houve a adequação e o reajuste adequado e correto. Foi um reajuste de 31% na física, que, na verdade, não resolve o problema e não faz justiça tributária. Seria, de fato, fazer a atualização plena desse período que ficou aí
com aumento de carga tributária indireto pela não correção das tabelas. Né? Esse é um aspecto. Outro aspecto que a gente queria fazer aqui para os nossos ouvintes aqui, e também botar aqui no debate, é a questão da carga tributária, que temos até então de 34%, os 25% do imposto de renda, mais os 9% da contribuição social, né? Como é tudo a mesma base de cálculo, então a gente tem que colocar tudo no mesmo pacote. Até porque a contribuição, eles não extinguiram a contribuição, então mantém-se os 9%. Né? Então, você reduzindo em 5% e deixando os 9%, fica 29%. Né? Só na questão do imposto de renda, e mais, aí no caso da distribuição de dividendos, mais 14,2%, chegando a 43,2% a carga tributária. Então, queria ver os senhores aí com relação a essas questões, depois a gente tem mais alguns outros detalhes importantes para a gente poder passar. É uma tributação voraz, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? Muito já se falava sobre a questão da distribuição, sobre a questão da tributação da distribuição dos lucros, mas sempre se falou num trade-off, né? Numa troca. E o que a gente viu, na verdade, a redução proposta, ela é ínfima em comparação com os aumentos e os novos impostos que foram criados, né? Também a gente tem que ressaltar que o PL ele prevê a obrigatoriedade para o lucro real para as empresas que trabalham com direito de imagem e que também royalties, né, com exceção de software, e que também tem a atividade de administração de bens próprios. Essas empresas que até então poderiam optar pelo lucro presumido, agora, né, no caso de administração de bens próprios, se a receita superar mais de 50% do montante da receita bruta dessas empresas, elas serão obrigadas a optar pelo lucro real, o que muda totalmente o modelo de negócio dessas empresas, né? Talvez até essas empresas repensem a sua existência, porque ela foi configurada para funcionar com a regra da época, aonde se permitia a opção pelo lucro presumido, né? No caso essas atividades não são permitidas no Simples Nacional, mas perfeitamente normal a opção pelo regime tributário do lucro real. E aí a gente vê até uma interferência da legislação tributária num negócio que já existe há tantos anos, né? E que foi configurado e assim, idealizado com base na legislação em que essas empresas foram constituídas. Então, isso vai causar um problema enorme para as empresas que atuam nesses ramos de atividade. Você fez uma consideração muito relevante, né? Isso é verdade, né? A gente precisa tomar. Eu acho que a análise que tem que ser feita aqui não é só uma análise tributária, que já é muito ruim, mas uma análise de conjuntura econômica também, né? Porque o que acontece, muitas das empresas hoje que estão operando no Brasil, com toda essa restrição que estão criando, né? Cercando tudo, criando restrições, aumentando a carga tributária, vai fazer o quê? Vai afugentar muito investidor, né? Para pensar. Você não tem mais juros sobre capital próprio, né? Você também está cortando esse tipo de incentivo que já existia, né? Esse aumento violento de carga tributária nas empresas, né, e nos negócios, né? Tributando a distribuição do lucro e dividendos. O sujeito ele vai fazer uma análise mercadológica, né? De repente ele pode, sei lá, ir para o Uruguai, que tem uma tributação mais favorável, montar seus negócios lá, pode operar no Brasil, através da lei do Mercosul, né? E o que acontece com isso? Você deixa de gerar emprego e renda no Brasil para os brasileiros, né? E vai gerar isso aonde? No país vizinho. Então, isso é muito ruim, a gente precisa tomar muito cuidado, e isso é uma coisa muito, muito delicada. Precisa tomar muito cuidado com relação a essas questões, né? O que você acha de tudo isso, João? Só uns reparos anteriores, né? A questão do adicional de imposto de renda, a defasagem é superior a 200%, porque a tabela de imposto de renda está 100%, porque houve alguns ajustes insuficientes parciais. Então, deveria ser superior a R$60 mil, o que hoje é 200.
a questão da carga tributária, que o senhor mencionou, está partindo sempre do princípio que o empresário é o rico, o empresário é o que tem que pagar a conta. Não! A grande maioria das empresas no Brasil são pequenas, são micro. Então, esses trabalhadores que carregam a alcunha de empresários, eles também estão pagando esta conta. E essa carga de 43% é um verdadeiro absurdo. Então, não é que quem está pagando isso não é o empresário, o acionista de uma grande companhia, de uma multinacional, não. Está se propondo que pague o pequeno empresário também, essa carga elevada. E aí, trazendo para a discussão do que o Wilson comentou, que algumas atividades, como de royalties, como de administração de imóveis, tendo 50% a mais de faturamento, ter que ser do lucro real. Então, a necessidade arrecadatória sobrepõe a desburocratização, porque a apuração pelo lucro real é muito mais detalhada e burocrática do que pelo lucro presumido. Aqui a gente não está falando como contadores, porque a gente defende, sim, a contabilidade completa, bonitinha, mas o lucro real é uma parte fiscal. A gente, depois da contabilidade pronta, assim como a gente tem do presumido, nós temos que fazer adições, exclusões, análise, cálculos. Então, traz uma complexidade para a operação fiscal, porque depois a comunicação com a Receita, através das obrigações acessórias, também são muito mais complexas. Aí uma empresa que recebe royalties, que recebe R$20 mil por mês, ela tem que se enquadrar pelo regime tributário do lucro real, porque se entendeu que é injusto que o presumido ela paga pouco imposto. Então, aquela premissa inicial que a gente fala, que a gente ouve, né, desde o início do debate da reforma tributária, que é a premissa da simplificação, ela foi rasgada. Ela está sendo rasgada. Né? Nas PECs, a gente viu com a questão da tramitação lá do período de transição, de 5, 10 anos. Agora a gente vê uma questão de tirar a possibilidade de uma pequena empresa que administra imóveis ou administra uma marca poder fazer a opção pelo presumido. Então, tem algumas distorções, e eu não tenho receio nenhum em falar que esta proposta do governo ela é a pior do que as outras já apresentadas, porque ela vem com um pacote de maldades que é só empurrar, crescer, aumentar a arrecadação, deixando a questão da justiça fiscal e a questão da simplificação totalmente apartada da discussão. Além desse impacto, né, que essas empresas com as atividades aí de royalties, de direito autoral, de administração de bens próprios poderão ter, também tem um outro impacto que vai ser muito negativo, que é a eliminação da dedutibilidade do juros sobre capital próprio. Né? Muitas empresas se valem dessa dedutibilidade para amortecer o impacto do IRPJ e da contribuição social, né? Porque até então essas despesas com esses juros sobre capital próprio eram dedutíveis. Foi feito um estudo pela XP com as empresas da Bolsa que mais utilizam o juros sobre capital próprio para redução do IRPJ e da contribuição social, que faz com que o seu lucro tenha uma margem X. Né? Com a eliminação da dedutibilidade do juros sobre capital próprio, as principais empresas que utilizam esse mecanismo do juros sobre capital próprio terão uma redução nos seus lucros líquidos em torno de 11%. É extremamente significativo. Né? Então, é como se você tivesse mudado a regra do jogo com o jogo em movimento. Né? Então, quantas e quantas empresas não desenharam o seu modelo de negócio com base na legislação existente e agora se vê sem a possibilidade de aplicar aquilo que estava valendo e
terão que tomar alguma medida, né, para suprir isso, né? Essas empresas, provavelmente, ao invés de, com a eliminação da dedutibilidade do juros sobre capital próprio, essas empresas, para ter algum tipo de dedutibilidade na base de cálculo do IRPJ e da contribuição, certamente tomarão dívidas, né? Se endividarão, né? Porque os juros da dívida ele é dedutível, para que ela não tenha um impacto muito grande no seu lucro líquido. Porém, isso pode trazer um risco enorme para essas empresas, né? Que não é desejável para o mercado em geral. Então, é uma outra coisa que a gente diagnosticou aqui entre os pontos negativos do PL e que está nos preocupando bastante. A gente, veja bem, o que é uma das coisas mais importantes de se ressaltar, o não cumprimento dos regulamentos já estabelecidos, né, na própria legislação, né? Isso é uma coisa muito ruim nos governos, né? Se você pegar o histórico, isso é uma coisa que já vem acontecendo já de longa data, não de forma tão forte, mas vem acontecendo, né? Então, essa falta de cumprir uma regra colocada, imposta, que depois que os empresários, a sociedade se adapta, é obrigada a mudar no meio do caminho, porque eles quebram a regra e mudam, a saber o prazer, percebe? Então, isso é muito ruim e fica evidente isso, né? Especialmente para os investidores, né? Quem tem condições de mudar e colocar o dinheiro aqui no Brasil, colocar fora, ele coloca como ele quiser, ele vai olhar e falar, poxa, como é que fica essa história? Então, é verdade isso, essa preocupação é tão grande, né? Já para falar especialmente na questão legislativa, né? Que eles chamam de legislação dispositiva, né? No campo do direito tributário. O que é isso? São as edições de portarias, resoluções, instrução normativa, né? Essa questão que é muito colocada dos órgãos de segundo escalão, né? Como Receita Federal e outros dos estados, que altera inclusive o objetivo das leis, né? Das leis criadas, né? São tantas normas, tantas portarias, instruções, que isso, muitas das vezes, ela desvirtua o objetivo do legislador, de quem criou aquela lei. Isso é uma outra realidade que está se colocando em questão agora também, até para a mudança disso. Está também lá o Congresso Nacional criou uma legislação que depois cria-se milhares de normas e instruções ao longo do tempo, aí para frente, que desvirtua objetivamente o que se colocou naquela legislação. Isso é uma outra questão também, que se colocam de forma muito clara. E isso vem com muita clareza nesse projeto, né? Algumas mudanças muito radicais e injustas, né? Injustas por quê? Porque os empresários apostaram numa dinâmica legislativa, né, que já existe e, de repente, a regra do jogo, como você bem colocou, Wilson, muda no meio do jogo, né? É que nem trocar o pneu furado com o carro andando, né? Mais ou menos isso que está acontecendo nesse caso especificamente, né? E dentro dessa lógica, também eu queria fazer também sobre a própria projeto apresentado, na questão dos lucros e dividendos, né, que eles, teoricamente, né, fizeram uma benesse, né, de isentar até o limite de R$20 mil ao mês, né, nas empresas pequenas, mas você vê que também tem uma pimentinha jogada em cima disso, que não é bem assim que funciona, né? Se é uma sociedade pequenininha entre famílias, né? Vou imaginar que a gente abre, vou imaginar minha esposa, meu filho, abrimos um pequeno negócio e somos sócios de fato, por exemplo, todo mundo trabalha, todo mundo tem rendimento, isso fica limitado aos 20 mil, não é 20 mil para cada sócio, né? Porque esse parente de primeiro grau, enfim, não pode ter esse tipo de relação, quer dizer, uma coisa absurda, né? O que vocês acham disso também? Isso é justo, do jeito que veio na lei? Presidente, não é justo, porque a gente tem que deixar muito ressaltado que a empresa do Simples, ela vai, à exceção desses 20 mil, o que exceder os 20 mil, ela vai pagar, o empresário da micro e pequena empresa vai pagar a tributação dos dividendos e não vai se beneficiar com a redução da alíquota do imposto de renda, na qual as empresas que estão fora do Simples vão reduzir a alíquota de 15%, para um primeiro momento 12,5% e depois 10%, e as empresas do Simples não.
Então, não é justo de forma alguma. E uma outra coisa que eu queria referir também, no assunto anterior aí dos juros de capital e dos dividendos, ninguém está falando dos pequenos investidores que investem. Todas as boas práticas de finanças mandam fazer reservas, mandam fazer uma pequena poupança. Aí um pequeno investidor que aplica, compra algumas ações na Bolsa de Valores, pequeno mesmo, 5, 10 mil, algo do gênero, para não botar numa poupança que acaba perdendo o poder aquisitivo dentro de uma poupança, eles vão deixar de receber o juro de capital próprio daquela quantidade pequenininha de ações e vão começar a receber um valor de dividendos menor ainda, em função da colocação que o Wilson fez e do próprio imposto. Então, de novo, este projeto ele fugiu do discurso Robin Hood que permeia muitos deles, né, de tirar dos ricos e dar para os pobres. Ele está atacando diretamente muitos dos pequenos trabalhadores, seja na tabela do imposto de renda da pessoa física, sejam nessas ações de tirar a dedutibilidade do juro de capital próprio e tributar os dividendos. Vai ser bastante impactante, né? Essas mudanças, né? Se o projeto prosperar, né? E a gente espera que não, pelo menos nesses moldes, né? Isso vai acabar pegando muita gente, muita empresa, muita pessoa física desprevenido, né? E já vai começar o ano com um dissabor imenso, né? Também a gente tem que ressaltar que no projeto de lei tem os pressupostos de distribuição disfarçada de lucros, eles foram ampliados, né? Enormemente, né? O legislador ele foi bastante criativo, né? E ele meio que tentou fechar todas as portas, né? Só que a gente sabe que no Brasil existe um contencioso enorme, né? Tributário. E essas amarras que foram criadas para caracterização da distribuição disfarçada de lucros, certamente, para muitas empresas, serão objeto de um conflito, né? Objeto de um litígio. E o que vai acabar aumentando ainda mais o contencioso tributário no Brasil, que, de longe, é um dos piores problemas que a gente tem, né? É pior do que a mortalidade, é pior do que vários outros problemas sociais que nós temos, né? E é tudo isso que a gente não queria, né? É verdade também que existem alguns poucos pontos positivos, né? Como a questão do lucro real passar a ser apurado de maneira trimestral e a uniformização do cálculo da contribuição social e do IRPJ. São coisas positivas, né? A gente também tem que elogiar aquilo que veio de bom, né? Mas na hora que você faz uma comparação com os pontos negativos, esses pontos positivos eles ficam ofuscados, né? Na verdade, é o que você bem colocou, né? Então, bom, infelizmente, nosso programa já está indo para os finalmente aqui. Ele é um programa de meia hora, a gente já tem que passar a palavra para vocês darem as últimas considerações. Mas você tem toda a razão. O importante de tudo que está acontecendo é que houve um reflexo muito forte na sociedade. A sociedade inteira se manifestou contrária a esse projeto. Então, essas manifestações são muito fortes, né, de grandes entidades, não é só o pequeno empresário, o pequeno, médio e o grande empresário, realmente reclamando dessa proposta do governo, né, que mexe profundamente com todas as categorias econômicas e toda a sociedade em geral. Então, eu já passo a palavra aqui primeiro para o Chamon, das últimas considerações, e depois para você, Wilson. Vamos lá, Chamon. As entidades representativas vêm fazendo, deixa muito evidente, né, que esse projeto ele não é adequado nem para este momento de período de crise ou pós-crise, e nem a momento algum. Eu imagino, conhecendo um pouquinho do nosso Congresso, que a ideia era mais ou menos botar um bode na sala, era criar um cenário ruim para poder negociar e fazer alguns ajustes
E aí sim a gente, né, sociedade, nos sentirmos atendidos. Mas esses ajustes eles têm que ser expressivos, porque a, o aumento de carga é muito, muito alto. Então, eu vou esperar que isso aconteça, né, que esse ajuste venha, mas, de qualquer forma, tem que mexer muito para ser positivo para o Brasil. A gente não pode esquecer que nós estamos num momento de reerguer a economia, de recuperar a economia. O que nós precisamos é destravar as amarras, as burocracias. A gente precisa deixar o povo trabalhar, deixar as empresas produzirem, deixar a economia girar. E não são com medidas como essa que vão contribuir para isso acontecer. Então é isso, Pedro. Ficamos na expectativa aí desse projeto que não seja aprovado, que seja melhorado expressivamente. A gente está muito preocupado, né? E não somos os únicos, tá? Muitos... nós temos, por exemplo, ouvido, né, ex-secretários, né, da Receita Federal contrários a esse projeto, né? Saiu uma reportagem recentemente do Everardo Maciel, um ex-secretário da Receita Federal, que está chamando essa reforma de uma contra-reforma, né? Igualmente, o Marco Sintra, que foi secretário da Receita Federal nesse governo, né? Também criticando duramente o projeto de lei, né? E também, outro dia, eu vi um artigo do Paulo Ebel, né, ex-secretário da desburocratização, né, no qual a gente teve até o privilégio de ter contato com a secretaria, com ele mesmo, para levar várias reivindicações, também muito preocupado com esse projeto, dizendo que não é por aí, né? Então, nós não estamos sozinhos, né? Eu acho que a maioria... o projeto não agradou a maioria, né? E a gente espera que a maioria seja ouvida no Congresso, né? No sentido de melhorar o que está aí ou até revisar todos esses pontos para que seja apresentada uma coisa melhor. Inclusive, eu escutei muito essa semana, né, de muitas entidades e muitos líderes de entidades que se for encaminhar dessa forma, melhor que não se faça nada esse ano, nenhuma reforma tributária. Então, também não é bom isso. A gente precisa realmente fazer alguma coisa. Eu acho que o caminho da simplificação do que já existe talvez seja o melhor e o mais coerente, né? Porque a gente já conhece os tributos que aí estão, né? Não vamos ficar inventando história, não. Eu penso dessa forma. Então, meus amigos, infelizmente esse nosso programa de hoje acabou, mas teremos mais alguns programas relativos a essa reforma tributária colocada pelo governo, esses projetos do governo. E o próximo vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre os investimentos, né? O impacto direto nos investimentos relativos a esta reforma. Então, muito obrigado aos senhores e até o próximo programa.